Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que aconteceu no ano de 2012 nos Estados Unidos. É mais um caso que envolve o desaparecimento de uma criança e depois o caso foi por fim concluído. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo. Então, se você se interessa, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo também e ativa o sininho de notificações. Então, bora ver comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Jessica Ridway. Jessica Ridway nasceu no dia 23 de janeiro de 2002 em Westminster, no Colorado, filha de Sarah Ridway e Jeremiah Bryant. Depois de alguns anos, seus pais se divorciaram e estavam batalhando pela sua custódia. Enquanto o processo estava em andamento, ela morava com sua mãe, sua avó e tia, enquanto seu pai morava em Independence, no Missouri. Em 2012, ela estava com 10 anos e estudava a quinta série na Wheat Elementary School. Ela participava do grupo de líderes de torcida da escola. A criança era muito independente e parecia ter mais do que a sua idade. Ela cuidava do seu cachorro e fazia a maioria das coisas sem ser solicitada mais de uma vez. Jessica era muito querida por todos. Ela sempre estava sorrindo e isso alegrava qualquer um. Ela também amava muito seu cachorro e estava determinada a ensiná-lo alguns truques. Como o Halloween estava perto, ela estava pensando em sua fantasia. Naquele ano, ela estava determinada a ser uma salva-vidas zumbi. No dia 5 de outubro de 2012, uma sexta-feira, sua mãe conversou com ela pela manhã. Aquele dia parecia mais como um outro qualquer. Ela assistiu TV antes de ir para a escola como de costume. Jessica ligou para o pai de uma de suas amigas e perguntou a ele se ele deixava sua filha esperar ela para as duas irem juntas até a escola. Não ficava muito longe de sua casa e era meio que comum elas fazerem isso. Então a sua mãe chegou mais ou menos às 7h30 da manhã em casa. Ela tinha trabalhado no turno da noite, então ela já estava cansada, mas mesmo assim preparou a Jessica para a escola, tudo mais, conversou com essa filha e até o momento parecia tudo muito normal. A menina saiu de casa naquela manhã e foi de encontro à sua amiga. Jessica saiu de casa com uma calça jeans, uma jaqueta preta e botas pretas. A menina também tinha consigo seus óculos roxos e sua mochila escolar. Sua amiga estava esperando perto de um parque, mas Jessica não apareceu. A amiga deduziu que ela se atrasou e que provavelmente sua mãe a levaria para a escola, então como estava quase no início das aulas, essa amiga pediu ao pai para levá-la para a escola para ela não se atrasar. Jéssica não foi na escola naquele dia. Sua mãe só descobriu que a filha não foi para a escola às 4 horas da tarde daquele dia. Como ela tinha trabalhado no turno da madrugada, sua mãe dormiu até esse horário quando percebeu que Jéssica não estava em casa e isso com certeza não era normal. Quando ela verificou suas mensagens de voz no celular, ela ficou desesperada ao descobrir que a polícia tinha ligado para ela às 10 horas da manhã para informar que Jessica não tinha ido para a escola. Então Sarah, a sua mãe, imediatamente ligou de volta para a polícia para denunciar ela como uma menina desaparecida. Sua mãe estava desesperada, ela foi até a casa dos vizinhos para ver se alguém tinha visto alguma coisa. Ela sabia que a sua filha tinha saído de casa, então ela deduziu que alguma coisa aconteceu no meio do caminho, mas nenhum vizinho viu nada. Ela foi até a escola também, ninguém tinha nenhuma informação sobre a garota e ela ficou muito preocupada porque ela pensou, bom, talvez a Jessica sofreu algum acidente no meio do caminho ou algo pior, talvez ela foi sequestrada. A mãe também foi nos hospitais, tudo ali que ela podia para ver se a filha não estava numa emergência, alguma coisa do tipo, mas nada, não tinha nenhum sinal da Jessica. Jessica era uma menina muito inteligente e ela também foi educada a nunca entrar no carro de uma pessoa que ela não conhecia. Então sua mãe pensou que ou ela entrou à força dentro de um carro ou ela conhecia alguém que levou ela para algum local. Então, a mãe sabia que alguma coisa muito ruim tinha acontecido, mas nesse momento ninguém tinha pista, ninguém tinha nada. A polícia começou a procurar dentro da família para ver se algum deles tinha algum envolvimento no seu desaparecimento. O pai de Jessica foi rapidamente descartado como suspeito, pois tinha um álibi no Missouri no momento do desaparecimento dela. Como seus pais estavam passando pela batalha de sua guarda no momento do sequestro, a polícia acreditou que ele poderia ter algum envolvimento, mas foi descartado. A casa de Jessica e as propriedades vizinhas foram investigadas para ver se eles encontravam alguma pista.
No dia seguinte, houve uma busca mais massiva no trajeto em que normalmente Jessica fazia para ir à escola. Cães farejadores e sensores térmicos foram usados para vasculhar as áreas. Depois que não encontraram nenhuma nova pista, um alerta Amber foi enviado com a foto e a descrição de Jessica. A polícia e a comunidade colocaram fitas roxas ao redor da escola e de sua rota para manter a atenção do público sobre o seu desaparecimento. Algumas semanas antes, houve alguns rumores de que tinha uma van branca que estava tentando atrair crianças, principalmente meninas, para dentro da van, utilizava ali doces para chamar a atenção das crianças, mas a polícia não sabia nesse momento se essa van branca tinha ou não alguma ligação com o caso da Jessica. Depois do desaparecimento da criança, os pais reforçaram os cuidados com seus filhos. Muitos acreditaram que quem fez aquilo era um morador da cidade. No dia 7 de outubro, uma mochila foi encontrada em uma calçada na cidade de Superior, a 10 quilômetros da casa de Jessica. A mochila foi confirmada como da menina desaparecida. Dentro estavam seus óculos, botas, roupas encharcadas de urina e uma garrafa de água. O DNA foi coletado da mochila e um perfil completo de um suspeito foi inserido no banco de dados e foi combinado com o DNA coletado de uma camiseta em um assalto e tentativa de sequestro no início daquele ano. A polícia havia coletado vários DNA de várias comunidades para testar esse tal DNA que eles tinham encontrado, só que é claro que isso levaria muito tempo. A polícia dirigiu sua busca agora para a cidade de Superior para encontrar uma pista de onde Jessica poderia estar. No dia 10 de outubro, uma dica levou os policiais a 14 quilômetros da casa de Jessica até a cidade de Arvara. Restos humanos em um saco de lixo foram encontrados em Patrick Park. Esse parque era uma antiga área de mineração com muitas estruturas remanescentes, como galpões e cabanas para moradores explorarem. Então, vendo assim, a área seria um bom local para esconder o corpo. Os restos mortais estavam embaixo de um cobertor branco. A cena em si foi chocante. Eles só encontraram o torso do corpo, que era do tamanho de uma criança. Os membros estavam faltando. Os restos mortais foram identificados como os de Jessica Ridway. O médico legista mais tarde notou que o corpo estava limpo, os órgãos internos foram removidos e que havia um objeto estranho encontrado dentro do corpo, mas nesse momento eles não revelaram o que era. Um DNA também foi encontrado. A polícia focou na mãe de Jessica, na Sarah, e pensaram que a mulher poderia ter alguma coisa a ver com o sequestro e agora com o assassinato, já que ela foi a última pessoa a ver a filha com vida. Sarah entendeu a posição da polícia e cooperou com as investigações. Em 17 de outubro, vizinhos falaram com a polícia e suspeitaram que um jovem de 17 anos chamado Austin Sick poderia ter algum envolvimento no caso, já que seu comportamento era muito estranho e chamou a atenção de todos. A polícia foi até sua casa, falou com Austin, também falou com a sua mãe chamada Mindy, mas de início eles não tinham ali muita coisa para dizer que ele era o responsável por tudo aquilo. A polícia percebeu que ele tinha um comportamento estranho, que ele gostava muito de morte, ele falava muito sobre isso, mas isso não queria dizer nada até aquele momento. Eles também ficaram sabendo que o pai do Austin tinha uma propriedade que não ficava muito longe e que era um local muito grande. Eles foram até lá, revistaram porque era um local assim que tinha muitas árvores e tal, então seria um bom local para ele esconder os restos mortais e tal da Jessica. Mas de início foi só isso, a polícia não tinha nada para prender o jovem, era só ali mais uma versão ali dos vizinhos que falaram que o comportamento do jovem era estranho há bastante tempo e que depois do crime o comportamento dele ficou ainda mais estranho. A polícia também pegou o DNA do Austin, que ele deu de forma voluntária, só que isso, é claro, ia levar um tempo e a polícia estava ficando sem tempo já, porque eles tinham que encontrar quem cometeu aquele crime tão brutal contra uma criança de 10 anos. No dia 23 de outubro, Austin confessou a sua mãe que assassinou Jessica. Sua mãe ligou para a polícia e contou que seu filho era o assassino e que ele tinha os restos mortais dentro de sua casa. O despachante da polícia convenceu Mindy a entregar o telefone a Austin para que ela pudesse falar diretamente com ele, para obter mais detalhes sobre onde estavam os restos mortais da Jessica e como ele a assassinou. Austin também confessou ao despachante que atacou uma mulher no lago Kettner e tinha uma multa por excesso de velocidade. Ele disse ao despachante que alguns restos mortais estavam embaixo de sua casa. De início, Austin estava muito calmo na ligação, mas ele começou a surtar conforme o despachante falava com ele. Assim como a sua mãe também ficou surtada, ela não conseguia acreditar que o filho era o responsável por aquele crime. Quando a polícia chegou, ele foi levado para a delegacia, preso e não resistiu.
De acordo com o depoimento, o DNA inicial recuperado de Austin foi testado e os resultados foram negativos. O DNA de Austin não combinava com o DNA coletado da mochila e do corpo de Jessica. Mas mais tarde foi confirmado que houve um erro do técnico do laboratório e que testaram novamente numa segunda vez e sim, o DNA fechou e era correspondente com o dele, então é claro que ele era o assassino. O Austin contou aos policiais que ele teve muito cuidado para não deixar o seu DNA na cena do crime, no corpo da Jessica, nos sacos plásticos, enfim, tudo, que ele utilizou luvas muitas vezes. Enquanto ele dava o seu depoimento, os policiais que estavam responsáveis pela investigação na casa dele encontraram embaixo da casa, num local meio assim escondido, os outros restos mortais da Jessica. Eles estavam cobertos também por um saco preto de lixo, o mesmo que foi encontrado quando os policiais encontraram o torso. Durante seu depoimento, Austin disse que tinha assassinado a Jessica, mas ele disse que não abusou dela sexualmente. Ele disse aos detetives que saiu para caçar naquele dia, então ele já tinha a ideia na sua cabeça, já tinha esse plano que ele ia atacar alguém naquele dia, provavelmente alguma menina, e a Jessica apareceu na frente dele, já que ela estava sozinha porque ela se atrasou. Então ele conhecia muito bem aquela região, aquela rota que ela levava para ir até a escola, porque ele já tinha estudado naquela escola, então ele conhecia praticamente tudo ali. Ele foi com seu carro até lá e quando ele viu a Jessica, ele acreditou que ela seria a sua vítima perfeita. Ele disse que ele a atacou quando ela estava na calçada, ele a agarrou e a colocou dentro do carro. De acordo com Austin, ele sabia desde o início que mataria Jessica, mas disse a ela que ela estaria segura e que veria sua mãe novamente para mantê-la calma. Ele amarrou suas mãos e pés com laços de plástico e dirigiu por meia hora fazendo curvas aleatórias antes de finalmente dirigir até sua casa. Ele cortou o cabelo da criança enquanto assistia a um programa de TV. Ele fez com que ela trocasse de roupa, já que ela o sujou de urina. Ele a estrangulou e depois a afogou na banheira de sua casa que estava com água quente. Ele desmembrou seu corpo no banheiro usando uma serra elétrica, faca e lâminas de barbear. Ele rotulou os sacos de certas partes do corpo enquanto jogava partes das mãos e pés desmembrados no vaso sanitário. Ele inicialmente colocou os sacos de lixo preto contendo seus restos mortais em um galpão que tinha na sua casa. No dia seguinte, Austin dirigiu seu carro para descartar os restos mortais. Ele jogou sua mochila na cidade de Superior para enganar a polícia. Como Austin morava no mesmo bairro em que Jessica e a polícia estava com cães farejadores, ele decidiu se desfazer do torso. Antes, ele removeu seus órgãos e o jogou no vaso sanitário. Austin colocou um pequeno pingente de cruz de madeira no corpo de Jessica. O item foi encontrado em suas partes íntimas. A polícia perguntou por que ele tentou atacar a corredora no início daquele ano e ele respondeu que teria feito a mesma coisa com ela que acabou fazendo com Jessica. Ele só não fez porque ela conseguiu escapar. Em suas próprias palavras, ele estava realizando uma fantasia sexual e essa fantasia sexual vinha crescendo há muito tempo. Ele admitiu todos os crimes contra Jessica e a corredora que ele atacou anteriormente, resultando em 17 acusações, 11 delas relacionadas ao crime contra Jessica. Por causa de sua idade, ele foi inicialmente enviado para uma instalação juvenil, mas essa acomodação e recursos foram escassos. Embora Austin fosse menor de idade na época de seus crimes, mais tarde ele foi acusado como adulto e transferido para uma prisão de adultos no condado de Jefferson. Por causa de sua idade, ele foi colocado em uma unidade especial nos primeiros 52 dias de sua prisão. Durante seu julgamento, Austin se declarou inocente das 15 acusações que mais tarde foram lidas para ele no tribunal. 2 das 17 acusações originais foram posteriormente retiradas porque foram consideradas as mesmas acusações. Em outubro de 2013, ele mudou sua confissão e se declarou culpado. Durante o julgamento, seus advogados de defesa disseram que Austin teve uma vida conturbada e que sua mãe sofreu uma queda quando estava grávida dele de 3 meses e inalou também fumaça de tinta no fim da gestação. Na hora do parto, Austin teve sua cabeça deformada temporariamente, pois ficou preso dentro da barriga de sua mãe. O argumento da defesa foi que essas incidências levaram a complicações intestinais que resultaram em múltiplas cirurgias e procedimentos ao longo de sua infância. E também a deformidade na sua cabeça durante o nascimento poderiam explicar os seus crimes. A equipe de defesa também mencionou o transtorno de ansiedade e o déficit de atenção de Austin para apontar que isso afeta o lobo frontal, responsável pelos impulsos e também o planejamento.
Austin foi considerado culpado das seguintes acusações: assassinato em primeiro grau, 2 vezes de sequestro de segundo grau, agressão sexual de uma criança, roubo, agressão sexual, 3 vezes de exploração sexual de uma criança, 5 vezes de crime violento e tentativa de sequestro em segundo grau. Sob uma decisão da Suprema Corte de 2005, Austin Sigg não era elegível para a pena de morte, porque não tinha 18 anos na época do crime. Em 19 de novembro de 2013, Austin foi condenado à prisão perpétua. A sentença de Austin conclui que ele passará toda a sua vida na prisão, com uma sentença de 86 anos, além de sua sentença de prisão perpétua. Isso significa que após o mínimo de 40 anos cumpridos de sua sentença de prisão perpétua, a sentença de 86 anos começará, então ele nunca será solto. Em 2014, Austin foi transferido para outra prisão fora do Colorado para sua segurança e o local não foi divulgado ao público. Austin Red Sigg morava com sua mãe em Westminster, no Colorado. Ele nasceu no dia 17 de janeiro de 1995, filho de Mindy e Robert. Mindy e Robert mais tarde se separaram quando Austin tinha poucos anos de idade. Seu pai mais tarde se casou novamente e morou em uma mansão próxima onde Austin cresceu. Mas nunca foi descrito qual era o relacionamento dele com seu pai. Quando Austin tinha 13 anos, sua mãe encontrou pornografia infantil no seu computador. Esse tipo de pornografia se transformaria em pornografia explícita e violenta à medida com que ele crescesse. Austin tem um transtorno de ansiedade do qual os pediatras pensavam que esses impulsos e o vício em pornografia tinham origem. Ele foi prescrito com medicação para sua ansiedade, mas nunca fez o tratamento. Ele não procurou ajuda depois disso. Austin tinha amigos e uma vida social normal. Seus colegas o descreveram como inteligente, mas que tinha um comportamento um pouco estranho. Ele participava de um coral, o Austin até namorava com uma jovem no momento em que cometeu o crime. Ele conheceu sua namorada num local onde adolescentes cristãos se socializavam, faziam festas e tudo mais, mas parecia tudo normal nesse momento e ninguém conseguia imaginar que ele teria esse tipo de comportamento. Provavelmente o Austin escondia esses seus vícios, esses seus impulsos de seus amigos, já que ninguém nunca reparou em nada, só que ele às vezes comentava algumas coisas sobre mortes e tal. Ele também disse que queria ser um agente funerário, mas não era nada demais até esse momento. Ele também passava vários dias na casa de sua namorada, a namorada também nunca percebeu nada assim que chamasse muita atenção. Enfim, ele parecia ser um garoto normal que não apresentou muitos problemas, ou pelo menos ele não mostrava esses problemas para as pessoas. Sua primeira tentativa de cometer um crime foi em 28 de maio de 2012. Austin tentou usar um pano com clorofórmio caseiro para nocautear uma corredora de 22 anos no parque em Westminster, perto do Lago Kettner, mas felizmente ela conseguiu escapar e lutou contra ele. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui pra vocês, um caso terrível, mas que felizmente foi resolvido muito rápido, e a gente vê que ele acabou confessando por causa da culpa. Provavelmente aquilo tomou conta dele, ele provavelmente não conseguia mais viver, só pensava naquilo, e ele acabou contando para sua mãe e depois contou para a polícia. Mas a gente vê que ele não demonstra assim muito arrependimento e tudo mais, mas acreditamos que ele vai passar o resto da vida na prisão, como eu falei pra vocês. A gente vê que é um jovem que não pode ter uma vida em sociedade, então é mais seguro para todo mundo que ele fique atrás das grades. Mas é um caso que choca muito porque envolve uma criança de 10 anos e também um jovem que tinha apenas 17. Ele cometeu um crime tão brutal que às vezes a gente nem consegue imaginar que uma pessoa de 17 anos já consegue elaborar um plano tão horrível como esse. Mas como eu disse aqui para vocês, eu já trouxe outros casos de pessoas muito jovens que cometeram crimes muito brutais. Então isso de idade acho que não tem muito a ver, e a gente sabe que jovens também podem ser bem perversos e cometer crimes bem brutais. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.